Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva. bem-vindo, uma semana a mais. Esta semana olhamos sobretudo para os números. Os números e as contas da Santa Casa, que este ano mereceram uma maior atenção, da nova provedora, Ana Jorge, que está a fazer um profundo trabalho de reestruturação também. Ana Jorge, bem-vinda ao Advogado do Diabo e obrigada por ter aceitado este nosso desafio. Em outubro, passavam já mais de 6 meses sobre o momento em que assumiu o cargo de provedora, disse à revista Sábado que já teve que dizer que não a muita coisa e que isso é de facto pesado também na função que ocupa. O que é que encontrou quando chegou à Santa Casa e porque é que este peso de eu ter que dizer que não? Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um gosto estar convosco. A Santa Casa é uma instituição de uma grande dimensão e com muita atividade e muito dispersa, e muitas vezes é também o recurso que famílias, instituições, associações, federações, É a primeira enfim, resposta quase. pedem, de facto, que a Santa Casa possa ir ao auxílio ou ao apoio. E isso nem sempre foi tradicionalmente facilitado esse processo e agora muitas vezes é preciso dizer que não, isto é preciso dizer pensar, nós não podemos estar tão disponíveis como até aqui, do ponto de vista financeiro, há uma abertura grande do ponto de vista do bom entendimento, da conversa, de perceber o interesse e aquilo que fará sentido para a Santa Casa naquilo que é a sua missão, fundamentalmente, portanto que é uma missão social, em favor ou em prol dos mais vulneráveis e muitas vezes não conseguimos chegar a Mas o que é que todos. mudou para ser necessário agora dizer mais vezes que não? O próprio equilíbrio de contas entre receita e despesa passou a ser mais evidente um desequilíbrio entre os dois lados. Houve um desequilíbrio grande entre os dois lados. Obviamente que a Santa Casa tem receitas, fundamentalmente as receitas, uma grande parte do seu fundo de receitas vem através dos jogos sociais, do qual a Santa Casa gera e é quem os jogos, mas do ponto de vista da receita fica com 26% do valor final, portanto fica com um terço mais ou menos, não é? E isso e tem outras receitas que são do seu próprio património, que tem e que precisa muito dele ser renovado e atualizado e que também é uma fonte de receita de alguns. De qualquer forma, aquilo que são os desafios da Santa Casa são muito grandes. Do apoio a quem necessita e tem a responsabilidade da intervenção social no Concelho de Lisboa, que no fundo é a cidade de Lisboa. Com a pandemia, ou melhor, já provavelmente um pouco antes da pandemia, os pedidos e as necessidades e a diversificação que é do tipo de respostas tem um aumento dos custos normais. E a pandemia veio reduzir muitas fontes de rendimento, não é? Portanto, porque esteve tudo fechado. Portanto, onde se compra, onde se joga, deixou de existir, porque estavam as pessoas em casa, mas não é só isso, os próprios pontos também estavam encerrados. Houve também mais pedidos de ajuda, e menos houve muitos receitas pedidos a de entrar. ajuda. Quer dizer, é evidente que dentro da própria Santa Casa, a necessidade que houve junto das instituições residenciais onde temos pessoas mais velhas, dos centros de dia, do apoio domiciliário necessário, dos próprios profissionais, o aumento que houve de gastos, quer com materiais de proteção individual, de proteção dos doentes, ou das pessoas a quem cuidamos, dos próprios profissionais, portanto houve um aumento substancial. E houve também pedidos de apoio extra que não eram habituais, como aos lares de Lisboa, que precisavam de nós termos criado sítios de retaguarda para poder ter pessoas em isolamento ou em recuperação. Portanto, houve um aumento óbvio, grande e acentuado do que foram as despesas. Houve também associado a isso, alguns investimentos que não correram bem. E já lá vamos também Bem, a isso, e portanto houve aqui um desequilíbrio entre o deve e o haver, quer dizer, entre as receitas e aquilo que foram os gastos necessários e que tivemos que nem sequer pensar
de se havia ou não, porque era preciso fazer. Pronto. Portanto, era a despesa que estava lá e tinha que ser mesmo feita. Miguel, houve de alguma forma na gestão da Santa Casa, ou menor gestão na Santa Casa, por também existir esta lógica, como explicava a Ana Jorge, de ser necessário ajudar, de aquela despesa ter que estar lá, ou havia se calhar outras coisas em que era possível haver uma maior gestão? Bom, Ou um equilíbrio mais adequado da daquilo que é gestão? possível conhecer, e vamos fazer qual é que, feita a análise a posteriori, porque as análises a posteriori são sempre muito mais fáceis de fazer do que antecipar, mas a gestão é a gestão de recursos, e tu podes ver a gestão operacional e a gestão estratégica. Do ponto de vista operacional, haveria coisas que eram quase impensáveis, isto é, não se prevê um Covid, não se prevê a dimensão do Covid, não se consegue quantificar. Contudo, do ponto de vista estratégico, e quando olhamos para a questão da Santa Casa, parece-me que padece, é daquele tipo de gestão que, quando está assenta numa situação tradicionalmente, historicamente rica, acaba por se descurar determinado tipo de planeamento. E eu acho que é aí que se eventualmente... Foi uma fonte de receitas e o que teve significa sempre uma fonte que de receitas está-se habituado a estável fazer, e e particularmente, quando olhamos para a estrutura de custo e para a estrutura de receita, a parte da receita, historicamente, havia quase uma situação de monopólio, em que normalmente, e agora não o tens, e agora grande parte daquilo onde vem, ou provém uma boa parte da receita da Santa Casa, é uma situação de concorrência. E esta preparação, ou esta antecipação daquilo que seria trabalhar num cenário de concorrência do lado da receita e despesas que não estavam programadas, obviamente, teve ali um impacto claro. Paralelamente a isto, e já num patamar diferente, são eventualmente motivações que estiveram por trás de determinados investimentos que, ainda que a crer que fossem de boa fé, claramente foram altamente negligenciados da maneira com como foi resultados mais antecipado. impactantes negativos. Ana Jorge, o orçamento anual da Santa Casa é de cerca de 200 milhões de euros, um pouco superior a 200 milhões de euros. O que é que teve de mudar neste orçamento, depois de ter percebido este desequilíbrio, e depois... do corte que foi feito, tiveram que fazer ainda mais reajustes e continuam a chover pedidos de apoio como antes? Sim, começando pelos pedidos, eu diria que os pedidos de apoio à Santa Casa são de vária natureza, não é? Os apoios diretos às pessoas nós não cortamos, portanto, sempre que haja pedidos individuais de apoio, e muitas vezes surgem pedidos quer de alimentação, quer de pagamentos de renda de casa, de pagamento da eletricidade. Portanto, há famílias que têm, e houve novas famílias com necessidades destas, que após uma análise pelas equipas da Santa Casa, como é habitual para todas estas situações, foi considerado sim ou não de apoiar, e mantivemos todos os apoios dentro daquilo que era a linha da Santa Casa e que é identificado como verdadeira necessidade para apoio destas famílias. E o verdadeiro cariz social também da Santa Casa. O cariz social e para aquilo que a Santa Casa também existe. Depois há outros pedidos de apoio que são outra coisa completamente diferente, não é? Portanto, a Santa Casa apoiou durante muito tempo, por exemplo, festivais de música, e ou outras associações que não tinham tanto cariz social, que não quer dizer que não seja importante, porque um festival de música também é importante. Agora, não é não é uma prioridade. Nesta fase não seria prioritária para a Santa Casa, e portanto isso houve necessidade de rever todos esses apoios, e daí, em determinada altura, logo 2 meses depois de estar, nós fizemos uma comunicação, uma carta a todos os nossos patrocínios, a dizer e a carta não foi dizer cortamos, foi estamos a rever todo este modelo de patrocínios, e foi muito abrangente. Não, só quem reagiu de facto foi a área do desporto, e isso eram os patrocínios suplementares, não eram os patrocínios que vão pela área do jogo, que estão contempladas e são parte do... É sobretudo aquele apoio às federações que era complementar aos apoios que é complementar do jogo. Ou outro apoio que eles recebem através do IPDJ e do Governo, que também é financiado parte pela Santa Casa, mas esse é intocável, porque é uma parte da receita do jogo que está perfeitamente distribuída as percentagens, e é em decreto-lei, portanto aquilo nós só temos que cumprir. E já fizeram essa revisão dos apoios? Temos estado a fazer. É um processo fechado ou ainda há mais para limar? Não, e mais para... o mais para limar nós temos estado a construir algumas regras para poder apoiar algumas e obedecer a determinadas normas e regras para ser mais equitativo e mais transparente. Pronto, esse processo não está terminado ainda. Mas é por aí e temos apoiado alguns compromissos anteriores, mantivemos.
Mas foi uma espécie, quer dizer, foi mesmo um alerta dizer a Santa Casa não tem a disponibilidade financeira tradicional e, portanto, temos que rever todo este processo de parcerias ou não, ou de apoios. E, portanto, não é um não, é vamos rever. E este processo de revisão para maior equidade e transparência vai estar encerrado este ano para lançamento no provavelmente próximo? este ano não, porque o fato... Estamos quase no fim. Estamos quase no fim, mas eu penso que nos primeiro mês, segundo mês do próximo ano estará transparente e publicado na nossa página. Pronto, esse é um modelo que queríamos instituir. Depois, aquilo que houve necessidade de fazer foi reduzir algumas despesas, daquilo que são as áreas transversais, não pondo em causa a área da intervenção social e da saúde, e conter despesas e tentar ir à procura de receitas, que é outra forma. As receitas que a Santa Casa tem são através da saúde dos 2 hospitais, não é? Nós temos o Hospital de Santana e temos o Alcoitão, que é o Centro de Medicina Física e de Reabilitação, sendo que este Centro de Medicina Física e de Reabilitação é o centro de referência do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há um acordo e um protocolo com o Estado e nós recebemos os doentes que da região de Lisboa e Valtejo e também numa parte do Alentejo necessitam daquele tipo de intervenção e está contratualizado ali. E como é que se vão buscar mais receitas a esses 2 ativos, para assim tivemos dizer? que rever todo o processo de, quer dizer, Contratualização. até agora foi feito e está feito para o próximo ano, não conseguimos fazer para este porque estava em curso, como é óbvio, que é rever ver o valor da contratualização, porque estava abaixo e bastante abaixo daquilo que está publicado na portaria e, portanto, havia o entendimento que a Santa Casa poderia fazer parte daqueles custos. Neste momento é considerado que nós temos que ser equiparados aos outros centros de reabilitação. Equipararem-se a um hospital privado que presta um serviço também de... quer dizer, não é, quer dizer, é uma contratualização com o setor público, é um hospital privado. Mas os custos mais próximos daquilo que são os praticados no mercado. São aquilo que é o custo no público, que é a contratualização, porque praticamente o Centro de Medicina Física e Reabilitação, que pode receber doentes privados, pode receber através de seguros ou não, tem obrigação e tem um contrato feito com o Serviço Nacional de Saúde que tem que cumprir. Portanto, recebe todos os doentes referenciados dos hospitais desta região que necessitem de internamento e de tratamento no Centro de Reabilitação de Alcoitão. E o restante pode ter outro tipo de doentes, não é impeditivo, mas tem este compromisso para fazer. E foi este que nós tentámos e vamos conseguir melhorar essa fonte, adequar, no fundo, à despesa. E estava muito abaixo daquilo que era o fixado na portaria? Quer dizer, só para terem ideia, a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, quer dizer, os custos eram pela Santa Casa, garantidos. Portanto, o número de doentes que entravam, não havia capacidade já, porque tinham um valor abaixo e o valor de doentes contratualizados. E as necessidades são grandes e as necessidades não são definidas pela Santa Casa, são pelos hospitais que nos referenciam doentes. Estes doentes vêm todos referenciados do hospital, portanto, como qualquer outro centro de reabilitação do país, público. E este modelo também não existe, os centros de reabilitação com estas características, no fundo existe um no Norte, no Centro, no Sul e aqui o de Lisboa. Na área privada, quer dizer, com esta diferenciação não há. Esta foi uma fonte, o próprio Hospital Ortopédico de Santana, que temos que é um serviço especializado de grande qualidade do ponto de vista da diferenciação em ortopedia, aliás, somos muito procurados, e isso é bom sinal, pelos internos da ortopedia, porque sabem que a formação é boa e de grande qualidade, inclusive com parcerias internacionais, com estágios através de vários programas e, portanto, e esse também tem um contrato do mesmo modelo, um processo de contratualização para responder ao Serviço Nacional de Saúde e outra parte privada. E temos uma parceria com o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que é a urgência de São Francisco, onde os nossos médicos fazem urgência. Pronto. E, no fundo, está-se a rever Estamos a rever isso tudo com contratos com a possibilidade de podermos ser ressarcidos de todas as despesas
que são adequadas àquele tipo de doentes. Portanto, foi necessário renunciar aos contratos. Portanto, esta é uma forma também de ir buscar, quer dizer, receitas que vão contribuir para o equilíbrio financeiro, acompanhado de ter tentado medidas transversais de renegociação de contratos, sei lá, limpezas, segurança, as limpezas temos aqui um redução daqueles custos intermédios que fazem parte da organização e que são pesados. Que são pesados. O Miguel, voltando só apenas um pouco atrás, porque a Ana Jorge também referiu aqui uma das vozes mais contestatárias na altura da redução dos apoios que foram anunciados foi de facto a área do desporto, nomeadamente as federações. Havia uma excessiva dependência das federações desta existência da Santa Casa e do apoio que era quase dado como garantido e permanente? Apesar de ser um processo em melhoria, de alguns anos esta parte, há tradicionalmente, historicamente, uma certa cultura de subsídio ou dependência por parte talvez das federações, isto é, do ponto de vista da sustentabilidade, eu posso dizer que há federações que são autónomas no sentido de não dependerem apenas a 30% do orçamento geral do Estado ou de algum funding público, e depois há outras que há 90%, 95%. E a alteração desse mindset é uma coisa extremamente importante para o setor do desporto. E depois é ouvir isto tudo, isto é ouvir que aquilo que é a função da Santa Casa é separar o essencial do secundário. O essencial é a obra social, é parte da saúde. Voltamos à questão do desporto e fiquei muito contente em ouvir, porque uma das coisas que quando eu acompanhei um conjunto de federações é perceber critérios. Qual é que era o critério? Porque é que se apoia? Falada aqui. E essa transparência passa muito por critérios e depois penso eu também, que terá que passar por avaliação de métricas. Isto é, há uma parte a priori que é definir critérios para aceder a determinado tipo de apoios da Santa Casa. E depois há métricas de avaliação para saber se eventualmente isso foram cumpridas as expectativas ou não. Acho que os passos estão a ser dados, serão benéficos para o desporto, na medida em que vão trazer esses critérios e vai trazer essa transparência e sinceridade que às vezes ficava pelo menos com a sensação de não se perceber porque é que A recebe X e B recebe Y. Antes de termos falado neste tema, que é caro, Miguel. A nossa sensação também. Foi a nossa percepção um pouco não conseguir o entendimento. Isso era claro. Não consegui perceber porque é que aquela federação recebia um valor e a outra recebia outro. Até pode ser valores diferentes, como é óbvio. Claro, tem que ter um critério. Tem que haver uma justificação. Antes de falarmos desta questão dos apoios ao desporto, referiu também que na lógica da própria gestão e organização foi necessário fazer aqui algumas renegociações de contrato, nomeadamente aquelas despesas que são permanentes e que são um custo necessário, mas que podem ser negociados contratos mais em conta para a própria Santa Casa. Do ponto de vista do pessoal, do número de pessoas da instituição, também já tem vindo a vir a ser feito um trabalho de racionalização. Foi público, pelo menos, de que cerca de 40 chefias teriam sido reduzidas neste processo de reorganização. O que é que foi feito até aqui e até onde é que pretende também ir nesta reorganização dos próprios recursos da Santa Casa? É assim, a Santa Casa, nós fizemos uma das preocupações foi dar mais funcionalidade à Santa Casa e, portanto, muitas vezes a multiplicação de chefias torna pequenos setores que, em vez de trabalharem em conjunto, ficam separados. E isso, a redução dos FIIs foi concentrar debaixo da mesma orientação, do mesmo chefe, vários outros e fundir algumas áreas. Isto não é uma reestruturação acabada, nem foi um princípio e uma forma de iniciar algum trabalho em alguns setores que eram críticos e foi possível fazer de imediato. E de facto deu essa redução e não estão todos os departamentos da Santa Casa abrangidos, ainda com alguma reestruturação. Estamos a tentar fazer essa reestruturação pensada, discutida. E isso foi público. Que setores críticos eram esses que fala? Diga? Que setores críticos são esses de que fala? Esses setores assim, críticos onde foi necessário fazer esta alguns departamentos muito reorganização? grandes. Por exemplo, temos um departamento de ação social que é o maior e esse não teve propriamente ainda nenhuma reestruturação, que é mais difícil fazer, porque no fundo nós temos equipas de ação social todos os dias na rua, às vezes 24 horas por dia em algumas equipas. E portanto esta é uma área muito sensível e que não pode ser tratada como um serviço central, em que é transversal e que é mais fácil introduzir este tipo de racionalidade. Portanto, aqueles que nós introduzimos foram mais nos serviços
centrais, por exemplo, e que conseguimos, nomeadamente na área da comunicação, nós fizemos ali uma reestruturação muito grande e ficou muito funcional na minha lógica e no meu entendimento. Mas, por exemplo, na área dos hospitais, também estamos a fazer e fizemos. No fundo, foi concentrar numa só gestão. A gestão dos 2 hospitais, nós tínhamos 2 conselhos diretivos, passámos a ter um, com 2 pessoas dedicadas à área mais da gestão e com as áreas técnicas, que são, no fundo, a direção clínica e a direção de enfermagem, cada um tem, mas a gestão é conjunta. Mas ainda vão mais além agora, já me disse. Vamos, porque vamos tentar que os próprios FIAs, depois de, por exemplo, a direção financeira, passou a haver uma direção financeira a tomar conta das 2 instituições, embora com coisas, mas só há um diretor, o aprovisionamento eram 2, passou a haver um, pronto. Isto tem uma lógica de não só reduzir as FIAs, como maior eficácia da própria gestão e da concentração e de poder haver sinergias e accountability, no fundo. Exato. Porque quando tem mais do que uma pessoa, a gente não sabe quem é que é o culpado. Quando se tem uma... E, portanto, é um trabalho e este trabalho tem que ser feito com as próprias pessoas e trabalhar na própria instituição para ser mais sentido e ser mais aceite, no sentido de envolver os profissionais. Portanto, há coisas que foram feitas facilmente de uma forma de início e outras vamos tendo de trabalhar, reestruturar os próprios regulamentos orgânicos que por cada setor tem e cada unidade tem um regulamento orgânico e temos que os rever para poder dar maior funcionalidade. Isso pode implicar uma redução também do número de pessoas ao serviço da Santa Casa? Assim, nós não estamos a despedir ninguém, no sentido do despedimento, estamos a não substituir as pessoas que saem ou porque pedem para sair ou porque se formam e, portanto, não estamos a substituir um por um. Portanto, exatamente para tentar reduzir e reorganizar. Isso implica reorganização do próprio serviço. No entanto, por exemplo, não podemos reduzir o número de pessoas que fazem apoio domiciliário. Isso é antes pelo contrário, não é? Portanto, mas é nas outras tarefas mais administrativas onde essa reorganização é possível. Sim, senão o trabalho direto não é possível reduzir. É possível aí reduzir as FIAs, integrar serviços, mas quem está no direto obviamente não se pode reduzir. E no início, quando anunciou de frente esta reestruturação, afastou de logo, por exemplo, a venda de imóveis, porque a Santa Casa tem de facto um património imobiliário bastante reforçado. Continua a afastar essa possibilidade? Sim, isto é, sim, de um ponto de vista geral. O património é uma mais-valia para a Santa Casa no seu património, na sua sustentabilidade, mas existem, o que não quer dizer que não haja possibilidade de alienar um ou outro edifício. Aliás, nós fizemos agora 2 alienações pequenas que não faziam nenhum sentido, eram parcelas insignificantes e que até é bom para a gestão fazer isso. E outras é poder alienar alguém para poder recuperar património. Quer dizer, isso é outra área que, para o poder pôr a funcionar. Porque nós temos muitas áreas que são património, mas que estão fechados. Porque não podem ser recuperados sem uma grande intervenção. E aí há uma concessão a terceiros? Não temos feito nenhuma até agora. Mas essa é uma forma que temos pensado e discutido se isso poderá acontecer. Precisávamos de estabilizar aqui um bocadinho e foi isso que fizemos nestes primeiros meses para essa poder ser feita. Temos uma outra proposta de colaboração com uma outra entidade que poderia, porque há um espaço contíguo e que poderia ser ou ceder vendendo ou fazendo uma reedificação em conjunto. Portanto, estamos a ver isso é possível que aconteça, mas tem que ser muito bem estudado porque estamos a gerir dinheiros públicos e, portanto, Santa Casa é obrigada à contratação pública, pronto, para as aquisições e, portanto, temos aqui regras de que temos que cumprir e, nomeadamente, quer alienação ou aquisição, não podemos fazer sem a aprovação da tutela. Miguel, daquilo que conhecia também das gestões passadas da Santa Casa, o que é que lhe saltava mais à vista como erros que apontasse como se calhar os mais visíveis e os mais imediatos? Eu conheci pessoalmente e trabalhei em alguns aspectos, em alguns dossiês com o antigo
provedora com o Dr. Edmundo Martinho, e se calhar própria da personalidade tenha muita dificuldade em dizer que não, porque os sims eram se calhar os vários sims que aquela aconteciam, dificuldade porque a é Ana aquela Jorge pessoa que está no naquela início também se posição. confrontou e é de facto necessário às vezes dizer que O não é fundamental para quem gera, porque o sim atrás de um sim vem outro sim, e depois nomeadamente a imagem da Santa Casa é exatamente quem parece ter a obrigação de dizer que sim a tudo. Depois há uma questão que já referi, que talvez seja a mais importante do ponto de vista, além de que tudo aquilo que é a gestão pública tem que ser feita de forma racional, de forma eficiente, de forma transparente, mas depois houve aqui um problema que eu acho que teve, como qualquer organização, tem do lado da receita. Quem sempre trabalhou com uma situação de monopólio tem que começar a trabalhar com concorrência. Isso significa mais agressividade comercial, significa mais agressividade de marketing, significa mais agressividade de comunicação, e a estrutura da Santa Casa não é uma empresa comercial, mas a partir de determinado momento ela tem que se posicionar no mercado como tal, como um concorrente para tal. forte. E eu acho que este mindset também da própria Santa Casa, do lado da despesa, continuar a ser e a prover o que faz, mas do lado da receita começar a ter outras formas de captar mais e melhor funding, vai ser o desafio que penso eu que terá que ocorrer. Ana Jorge, ainda a questão da Santa Casa Global, que foi um dos investimentos que teve que passar de certa forma a pente fino e também olhar para ele porque teve um impacto significativo nas contas da Santa Casa. O que é que até agora já foi, daquilo que é possível também dizê-lo publicamente, identificado na auditoria que foi realizada? O que é que pode partilhar sobre a informação também que já foi enviada à Procuradoria ou sobre aquilo que se pode sintetizar daquele investimento e que de alguma forma já consegue retirar da auditoria ou dos dados da auditoria que lhe foram comunicados até agora? A auditoria ainda não terminou, portanto, a Santa Casa Global e a todas as suas participadas, e é um processo complexo e que está neste momento já em segredo de justiça. Portanto, aquilo que nos fez fazer também a auditoria foi perceber que havia um desequilíbrio financeiro na Santa Casa e tínhamos que perceber o que é que tinha acontecido. E, portanto, aí, porque tinha havido despesas, investimentos que não estavam de acordo com aquilo que era o nosso entendimento do despacho da Ministra, que é a tutela, em que validou a constituição da Santa Casa Global, ou pelo menos do investimento internacional, porque, como dizia há pouco o Luís Miguel, aquilo foi feito no sentido de ir buscar mais receitas para a Santa Casa. E este era o princípio. E no Parlamento revelou que a dada altura perceberam que já havia um investimento de 27 milhões. Exatamente. Portanto, aquilo havia um investimento... Do início de 5 projetados, certo? O projeto, assim, havia 5 milhões iniciais para a Constituição e para iniciar todo o processo. E a nossa leitura, e que foi a leitura que eu penso que a Ministra também fez, todos os outros investimentos obrigavam a uma validação pela tutela e teriam que ser, embora fizessem parte do plano de atividades, mas foram investimentos financeiros em dinheiro, em transferências e também assumir algumas responsabilidades financeiras agora estou aqui a falar o nome, portanto, garantias, no fundo. Mas os 27 milhões pareceram-lhe incongruentes face àquilo que era o que foi planeado e definido no despacho. Portanto, era preciso perceber o que é que se passava e daí a necessidade de fazer uma auditoria forense até para se perceber o funcionamento e também o que é que tinha levado àqueles investimentos e qual era o resultado e onde é que estavam. E agora já é um pouco mais claro com aquilo que veio de informação. Provavelmente é um pouco mais. Nós não temos o valor completamente apurado final. Poderá, e eu disse isso agora há algum tempo, já poderá chegar aos 50 milhões eu já o disse publicamente. Sim, passou-me. Pronto, que é entre os investimentos, as transferências, entre as responsabilidades bancárias e entre todo o processo que não correu bem e que provavelmente poderá ter repercussões financeiras. Eu digo poderá porque ainda todo acima este dos 50 milhões não está fechado. Ainda há mais contingências? Estamos a apurar. E o que é que acontece agora? O negócio para já está suspenso? Não há... Nós tínhamos 2 tipos de negócios, vários tipos, não é? Portanto, lá, eu digo vários porque
Há uma grande situada no Rio de Janeiro, havia uma hipótese em Brasília, esse também foi público, que era com o Banco Federal, portanto, de Brasília, do Distrito Federal, e que havia uma participação. Eles tinham feito um concurso público, a Santa Casa Global Brasil tinha ganho, e depois foi suspenso todo esse processo pelas autoridades brasileiras, nomeadamente o Tribunal de Contas de Brasília e depois um parecer do Banco Nacional de Brasil, que aquilo não podia ser feito. E nós já estávamos lá, e portanto tivemos aqui uma janela de oportunidade que é retirada porque aquele processo não se estava a desenvolver, o que significou não termos ter posto mais dinheiro e há um valor de 14 milhões que não foi gasto, quer dizer, pelo menos que era o que estava previsto logo para poder desenvolver esse tipo de negócio. Portanto, esse está fechado. Todo o outro que é nas outras que havia no Rio de Janeiro, em São Paulo, fundamentalmente, e o do Rio de Janeiro é o que tinha mais, pronto, é esse que está a ser mais investigado. Depois havia um outro pequeno também no Peru, uma parte foi encerrada pelo próprio governo, que também disse que não estava legalizado. Portanto, há aqui uma disseminação muito grande e esta parte é toda esta investigação decorrente disto, que está neste momento na auditoria e que vai ser entregue a curto prazo o resultado. E lhe perguntar quando é que estimava que estivesse fechada Pronto, nós tínhamos feito a proposta que ficasse fechado no fim de outubro, depois percebeu-se que era impossível, e houve pedidos formais da própria entidade que está a fazer a auditoria para prolongar, considerando que o processo é complexo e, portanto, precisaria de mais tempo. E que foi concedido. E tem uma nova estimativa, espera que até meados do próximo ano. Eu penso que durante os primeiros dias de janeiro, espero que estejamos terminados. Agora, vai ser complexo, porque vai estar em segredo de justiça, não é? Naturalmente. Miguel, do que conhece do mercado brasileiro, o que é que pode ter corrido mal por se apostar naquele mercado? O que é difícil? O Miguel conhece porque já trabalhou com várias empresas. Trabalho, e tenho lá família e trabalho desde 1995 no Brasil, o que significa que só, primeiro, a não ser que tivesse, eu não conheço o projeto, mas tem que ser um projeto logo à partida com parceiros extremamente sólidos, credíveis, porque entrar no mercado do jogo no Brasil é a mesma coisa que achar que se consegue ir abrir um casino em Las Vegas e não achar que a concorrência lá não faz, é impossível. É uma selva. Portanto, o jogo no Brasil é uma selva. É uma selva do ponto de vista legal, do ponto de vista da concorrência, de tudo. Portanto, a ter a veleidade, que é quase uma ingenuidade, especialistas no jogo do bicho, de achar que se vai para o Brasil abrir um negócio de jogo e que vai correr tudo bem, sinceramente, eu gostaria muito algum dia de conhecer o projeto inicial e como é que o business plan foi desenvolvido e como é que todo o teaser foi feito, porque é quase uma brincadeira de crianças. Não falo de Lima, não falo do Peru, não conheço, agora do Brasil conheço, e nomeadamente da década de 90 trabalhei um bocadinho nesta área, sei exatamente do que estou a conversar, portanto é de uma... ou de uma arrogância, ou de um convencimento brutal. E por isso é que os números não me espantam. Os números não me espantam porque, a partir de determinado momento, o grau de probabilidade de correr mal é muito grande. O que leva, logicamente, que também uma coisa que me percebi é que durante muito tempo ouvi falar da palavra auditoria, mas não percebi que era uma auditoria forense, o que significa que há as suspeitas, nomeadamente, de que algo não é só apenas dos números não baterem certo. Análise ao próprio terá que se ver os contratos, quem é que são os beneficiários, quem é que está no final de toda a cadeia de valor que foi tentada a ser criada e do prejuízo que está aqui. Esta é que é a questão que vai ser interessante seguir nos próximos episódios. Estaremos certamente aqui para acompanhar. Ana Jorge, e já que estamos na reta final também desta nossa conversa, perguntava-lhe qual é o caminho futuro para a Santa Casa, do seu trabalho também, quais são os planos, pelo menos para os próximos 2 anos, o que é que pretende neste período de gestão mais imediata e mais curta para o caminho da Santa Casa? Pronto, isto é um desafio grande, primeiro porque nós temos uma missão e não que se temos faz certamente em 2 anos. Não se faz. Pelo menos uma reestruturação profunda é impossível, como é óbvio, para que ela possa ser sólida. Temos que envolver também muitas das pessoas. Portanto, há passos que têm sido dados, nomeadamente fizemos uma que com muita dificuldade, que foi fechar um acordo de empresa. Os profissionais
não tinham nenhuma atualização do seu salário desde 2018. Portanto, era uma situação de grande conflito também e era importante fazer isso, de atualizar o valor do almoço, da diária, do subsídio de refeição, e conseguimos fazer não aquilo que estava, obviamente, que os sindicatos gostariam e que corresponder a total satisfação dos profissionais, mas conseguimos dar ali um passo com alguma preocupação, mas conseguimos fazê-lo, fechámos com as duas centrais sindicais um acordo que dá paz social, de certa forma, uma também. paz social e satisfaz alguns, principalmente temos em conta os profissionais das carreiras mais baixas, que são muitos, que são a grande maioria, com ordenados mínimos. E que asseguram também este cariz mais social da própria Santa Pronto. Casa. E, portanto, nós também temos, dentro de casa, pessoas que precisam de apoio. Pronto, tentámos fazer isso, que é um caminho, está feito, e com a possibilidade agora de ir renunciando as carreiras com os dois setores especiais, que é os enfermeiros e os médicos, que têm carreiras especiais, têm cortes especiais, e não está fechado, e portanto vamos ver como é que corre. Essa é uma área de valorizar, de tentar envolver as FIAs numa diferente modelo de colaboração e de desenvolver mais ainda. Eles estão envolvidos, o que estavam envolvidos é por setores como se fosse tudo cortado às fatias, e a tentar fazer uma coisa mais corporativa, mais grupo, mais interna. O trabalho interno é isso, melhorar a área da gestão com algum rigor. Nós fizemos um orçamento para 24 que tentámos ser equilibrado e, portanto, houve aí, vamos ver como é que corre, porque o que apresentámos, e o nosso orçamento vai para a DGO, portanto, para a Direção-Geral do Orçamento, tentado equilibrado. E gerir bem os recursos, mantendo sempre a preocupação de que toda a intervenção social, que é aquilo que define a Santa Casa, se tem que manter. Portanto, nós não podemos, ainda por cima, num período complicado da sociedade portuguesa, estar a cortar aquilo que são apoios que muitas vezes são. Temos uma área muito importante, que é a área da infância e juventude, e a área dos idosos. Portanto, isso, e aí há modelos de reorganização que eu penso que vão dar mais eficiência e, portanto, eu espero que isso signifique também mais eficácia, não é? Portanto, redução de alguns custos, que é a integração das equipas. Estamos agora com um plano a começar em janeiro. Aumentar as receitas que eu já disse e tentar gerir internamente. Portanto, é uma casa com um peso muito grande, a estrutura dos serviços centrais, agilizar processos, que é a coisa mais difícil, portanto, introduzir ferramentas de gestão que possam contribuir para, quer dizer, eu não digo maior transparência, porque a Santa Casa tinha tradicionalmente transparência naquilo que era o seu orçamento e o que era o seu relatório de atividades e orçamento que eram públicos. Não estão os últimos dois anos, de 21 e 22. Ainda estão sujeitos à aprovação do próprio Ministério. Exato, mas nós estamos, e essa foi outra auditoria que foi feita, que está também na fase final, que já temos o relatório preliminar e que eu espero que possa ser aprovado. Precisamos que a tutela os aprove para podermos prosseguir e reequilibrar todo o processo. O que falta para aprovar? Já tem essa Não, auditoria? é entregar este relatório final da auditoria às contas de 21 e 22. Obviamente que vão ter quase certeza repercussão depois no orçamento de 23 e de 24, mas eu costumo dizer é da vida. E muito brevemente, é possível saber o que é que disse esta segunda auditoria também às contas dos últimos 2 anos? É isso, penso que está finalizada, no princípio de janeiro terá cá fora. Essa é pública, como é óbvio. Muito obrigada, Ana Jorge, por ter aceitado este desafio e por estar aqui connosco neste Advogado do Diabo, a explicar também aqui este desafio que encontrou pela frente e a gestão que está a levar a cabo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito obrigada por participar neste videocast do Advogado do Diabo. Obrigada, Miguel, por mais esta análise. Assim que nos acompanha também, obrigada e votos de um Feliz Natal. Muito obrigada. Obrigado.